Olá, brasileiro cansado! Aqui a gente fala tudo sobre tudo, só que não tudo ao mesmo tempo. E o tema do vídeo de hoje é: o seu sofrimento não muda acontecimentos. Decidi gravar esse vídeo para falar sobre os finais. Do quê? De tudo. De todos os ciclos que compõem a vida. Sobre o final de relacionamentos, sobre o nosso final, sobre o sofrimento que acarreta finais e sobre o nosso sofrimento não modificar os fatos. Parece um pouco duro, né? Eu entendo que parece. Só que a gente pra viver e não sobreviver, precisa olhar para os términos de ciclos das nossas vidas e continuar buscando o sentido e significado da nossa vida. A gente não acaba com o que acaba. A gente não morre com quem morre. A gente continua. E a gente precisa continuar vivendo, não só sobrevivendo. Se eu falar isso pra uma pessoa que ela acabou de perder alguém muito especial pra ela vai olhar pra minha cara e falar: para de falar isso, porque eu não consigo controlar a dor que eu sinto. Isso é muito verdade. Não tem como eu chegar numa pessoa enlutada e simplesmente falar: para de sentir seu luto. Isso seria burrice, ignorância da minha parte. Mas tem como eu chegar nessa pessoa enlutada, nesse momento, e falar pra ela: vive o seu luto, mas não morre com quem morreu. Parece pesado, novamente. Mas é necessário lembrar as pessoas que ficaram que elas precisam continuar vivendo e não só sobrevivendo. Eu tenho pra mim que no fundo, a gente gosta de rotinas. E quando as pessoas se tornam parte das nossas rotinas, fica mais difícil criar outras rotinas. Quando uma pessoa que faz parte da nossa vida parte antes da gente, e essa pessoa tem um papel muito importante na nossa vida, e a gente tem um papel muito importante na vida dessa pessoa, a gente precisa refazer uma parte da nossa vida, porque se a gente não refizer uma parte da nossa vida, a gente vai ficar todos os dias, em determinado momento, esperando o horário ou esperando o momento em que aquela pessoa fazia parte da nossa rotina. Então, quando a gente perde pessoas muito importantes, a gente precisa lidar com a presença da ausência e refazer as nossas rotinas, refazer a nossa vida, meio que criar mesmo uma nova versão da gente, aonde uma pessoa muito importante que fazia parte do todo já não faz mais parte do todo. E quando a gente lida com finais de relacionamentos, de amizades, de parentescos, se esse grau de amizade, parentesco ou relacionamento for muito importante, é muito difícil o fim, porque a gente tem que criar um novo começo. É muito difícil um fim, porque a gente tem que pensar para saber como que a gente encontra algo que nos faça tão bem como aquilo que a gente já conhecia e nos fazia bem, só que precisava de alguns reparos e foi precisando de vários reparos com o longo do tempo, e às vezes a manutenção de relacionamentos ou de amizades, elas são feitas só por um lado de uma pessoa. E quando isso acontece, esses relacionamentos são feitos por parte de uma só pessoa, normalmente a tendência desses relacionamentos, sejam de amizade, sejam de afeto, relacionamentos amorosos, eles tendem a caminhar para um fim quando a manutenção é feita só por uma das partes. E todo fim tem essa questão de esse sentimento de perda, né? E a gente sempre tem uma relutância para lidar com os finais. E se vocês pararem para pensar um pouquinho, a gente agora é o meio do caminho. A gente está entre a vida e a morte. Então a gente está acontecendo. Mas a gente já foi o nascimento e um dia seremos o fim. Como é que a gente vai aprender a lidar com isso? Aceitar que um dia vai acabar. Olhar e falar: é um fato, vai acontecer. Vou fazer o quê? Eu vou sofrer porque somos temporários? A gente vai começar a olhar as coisas, as pessoas, os momentos e olhar para elas, já que tudo vai acabar, então deixa acontecer como tem que acontecer. Já que tudo acaba, por que valorizar o meio? Então, já que sabemos que um dia a gente vai partir, por que tentar continuar buscando evoluir durante o meio? Eu sei que é mais fácil olhar para os términos depois que eles acontecem e refletir sobre eles.
Hoje em dia, quando algo está superado em mim, é muito mais fácil olhar para a situação e falar: caramba, eu aprendi isso, isso, isso. Me curei, agora posso ajudar o outro a se curar. Mas enquanto o outro não está curado, a minha palavra de conforto vai servir para ele. Não tem como eu pegar aquilo que me curou e entregar para o outro esperando que aquilo cure também. Mas eu posso olhar para o outro e falar: viva o seu processo de dor, o máximo que você tiver que viver, chore o máximo que você precisar para curar isso dentro de você. A vida é um eterno, levanta e dá seu jeito. Continua. Independente de como você estiver, você vai ter que continuar. E aí eu te falo, a vida tem vários inícios e vários finais enquanto o durante está acontecendo. E aí eu te pergunto também, você vai viver a comemoração de todos os inícios como se eles nunca fossem ter um fim, e você vai viver os términos como se logo logo não viessem outros inícios, ou você vai se apegar no que está acontecendo no momento como se você não já tivesse passado por situações de inícios e finais. Eu amo falar sobre esse movimento da vida, porque para mim ele resume o todo, o movimento. Nada é o que está sendo, tudo se move. Somos o durante, mas já fomos o nascimento e um dia seremos a morte. E tá tudo bem. Isso é libertador, de fato. De fato. Parece muito bizarro olhar para vocês e falar isso, que um dia todo mundo vai embora. E continuamente outras pessoas continuarão chegando por aqui. E esse movimento de entrada e saída de pessoas é o mesmo movimento que acontece na nossa vida, de entrada e saída de pessoas. É o mesmo movimento que acontece com a gente na vida dos outros, de entrada e saída na vida dos outros. Acho que eu aprendi a amar a temporariedade de tudo. Quando a gente aprende a ser o durante, a gente comemora os inícios, chora nos finais, vive o durante e se coloca mais no presente do que em qualquer outro tempo. Lembra que eu falei no último vídeo? Quando a gente olha muito para trás, a gente tem depressão. Quando a gente olha muito para frente, a gente tem ansiedade. Mas quando a gente vive o momento, a gente está no durante. E a gente é o que acontece. E depois a gente deixa de ser, porque estaremos vivendo o próximo durante. Isso é uma delícia. Eu não quero que você pense que o seu sofrimento não é válido para o acontecimento pelo qual você está sentindo muito. Não, não, não. Não é isso que eu quero dizer com esse vídeo. Com esse vídeo eu quero dizer que por maior que seja o acontecimento que te faça sofrer, esse acontecimento não pode te paralisar e fazer com que você deixe de sentir o pulsar da vida acontecendo em você. Cada um sabe por aquilo que sofre. Eu não posso ser ignorante e chegar na dor do outro e falar que ele pode superar a dor dele no tempo em que eu superei a minha. Posso ser ignorante nesse nível, mas eu posso lembrar o outro que ele não é a dor que ele sente. Eu não estou desmerecendo os acontecimentos que fazem com que as pessoas sintam muito. Eu estou lembrando pessoas que elas, novamente, mais uma vez, vou dizer, não são a dor que sentem. Elas não são o que aconteceu lá atrás, elas não são o que está para acontecer lá na frente. Nós somos o agora, o durante. Depois seremos o depois. E antes já fomos o que fomos. Mas agora só somos o durante. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, comenta, compartilha. Me segue nas redes sociais. Deixei o cronograma completo de todo o conteúdo que eu vou disponibilizar essa semana por aqui. Um beijo!